da noite nós começamos lá o nosso projeto Raízes. Amém? Cansei de dar recado, quero pregar, estou babando, irmão, para pregar. Deus me deu uma palavra hoje, amém? Estou feliz demais. Abre aí comigo em Provérbios 19, 21. Meu Deus, hoje eu quero falar sobre restaurando os sonhos de Deus para a sua vida. Pastor, como eu vou restaurar um sonho se eu nem sonho e eu tenho mais? Provérbios 19, 21. Pastor, como eu posso restaurar alguma coisa que já foi destruída? Como eu posso ter um sonho se eu nem sonhar eu consigo? Hoje você vai descobrir. Provérbios 19, 21, querido, não sou de ministrar um versículo só, gosto muito de contexto, mas hoje o Espírito Santo me incomodou muito. Provérbios 19, 21 diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Em outra versão está escrito o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. De senso comum, a gente fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem aí já sonhou na vida? E quem tem um sonho ainda? Amém, você vai alcançar, querido. Mas pastor, o que está acontecendo? Que cada vez mais, quanto mais eu sonho, mais parece que o meu sonho está distante. Primeiro diagnóstico que a gente começa a trazer hoje, eu já vou embalado. Você tem que primeiramente discernir se o seu sonho ele é um sonho só seu ou se ele é um sonho de Deus para a sua vida. Existe uma grande diferença de você sonhar por sonhar e você sonhar o que Deus tem para a sua vida. Por exemplo, eu nunca sonhei ser psicólogo. Nunca sonhei, querido. No ano de 2008, o meu pai, desesperado, porque eu cheguei para ele e falei: pai, eu vou ser pastor. Meu pai falou assim: não, pastor não, você pode até ser, mas primeiro vai fazer uma faculdade. Ele praticamente me colocou num carro e me levou para Patos para me fazer psicologia. E eu fui fazer aquela faculdade triste. Alguém já fez alguma coisa contrariado, querido? Eu entrava naquela faculdade chateado. Eu olhava para aquilo e eu falava: gente, um monte de pessoa indo para o inferno e eu aqui estudando, não tem tempo para estudar. A Bíblia fala que os campos estão brancos e poucos são os trabalhadores. Eu estou aqui nesse lugar. Você já se sentiu angustiado por trabalhar demais e querer fazer a obra de Deus? Já sentiu angustiado demais por não entender o tempo de Deus e você querer as coisas para depois? Tudo isso é extremamente natural na vida do ser humano. Nós somos ansiosos por natureza. Eu gosto muito de algumas informações, é um mal também de ser psicólogo hoje. Mas o grande mal da humanidade hoje, o grande problema é uma síndrome chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Já compartilhei no culto algumas vezes, mas vale a pena reforçar. Hoje em dia, uma criança de 7 anos mais ou menos, ela tem mais informação em sua mente do que o imperador romano no auge do Império Romano. Estou falando de homens como Nero, por exemplo. Então, se você for analisar, hoje nós vivemos em um mundo cheio de informações, cheio de muita tecnologia. Tudo é para ontem, tudo é para ontem, tudo é para o passado. Eu queria. Nem parece que a gente nasceu de 9 meses, né? A ansiedade que nos abate. E eu estava assim naquela faculdade, eu olhava para os lados só querendo ser pastor. E Deus, querido, fez o sobrenatural na minha vida. Que pela graça Ele me colocou ali e me fez concluir a minha faculdade. E hoje eu tenho usado a psicologia como uma ferramenta de Deus para o alcance de vidas. Nunca foi projeto meu, sempre foi projeto dele, amém? Pastor, mas eu construí a minha vida. Eu fiz as minhas escolhas. Mas você jamais
Enquanto você não tiver a ótica de Deus, ver com os olhos de Deus, você jamais vai compreender quando Deus colocou o dedo na sua vida para mudar a sua direção. Pastor, mas eu converti mês passado. E Deus não pode fazer nada na vida de alguém que não é cristão? Deus usou uma jumenta. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus pode ter mudado o seu destino antes mesmo de você conhecer e ter ouvido falar de Jesus. Ele falou o seguinte: eu vou mudar, porque lá no futuro eu tenho um projeto com isso, isso e isso na vida dele. Muitos sonhos, eles não são seus, eles são dele. Eu falo algumas coisas, querido, e hoje eu não tenho vergonha porque eu sou extremamente curado. Então eu gosto de expor minha ferida. Com 11 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por amigos mais velhos. Já contei isso em encontro, já contei isso em culto. Alguém já ouviu eu falando dessa história? Tem gente, ó Silas, tá vendo? Você nem sabia, está sabendo hoje. Fui abusado sexualmente por amigos, querido. Ah, querido, que revolta no meu coração. Nunca poder contar para o meu pai aquela vergonha, aquele machismo enraizado de que, o que meu pai vai pensar a meu respeito. Cara, hoje eu vou em escolas e eu entendo a permissão de Deus, porque eu olho para algumas pessoas e eu começo a conversar e de repente eu falo assim, deixa eu ser indiscreto. Você já foi abusado? Alguém já abusou de você? Eu dou na lata, querido. Pá! A pessoa desmonta, já começa a chorar. Quem te contou? Quem te falou? Eu falo, não, ninguém me falou não, mas é porque eu consigo entender e compreender o sofrimento de algumas pessoas. Psicólogo, pastor, psicólogo, enfim, não interessa o que Deus fez na minha vida. Mas muitas coisas deles são permissão. Tem áreas da sua vida que são áreas de sofrimento, tem áreas da sua vida que são áreas de tragédia, tem áreas da sua vida que são áreas de trauma, tem áreas da sua vida que parecem que você nunca quis elas. Mas com certeza Deus pode ter um plano em cima dessas áreas. Qual é o seu problema? O que você já fez? Seu problema é droga. O seu problema é porque você é agressivo. O seu problema é que você foi molestado emocionalmente ou sexualmente. Qual o seu problema? É a preguiça. O seu problema é a mentira. Qual é o seu problema? O grande problema do seu problema é porque você olha para ele como um problema. Que trava-língua, hein? O grande problema do seu problema é que você olha para ele como um problema. Mas Deus olha para o seu problema como uma potencialidade. Querido, se você soubesse os planos de Deus. Se eu soubesse os planos de Deus. Eu já citei algumas vezes aqui na igreja. Você tem noção como que é seu nome mesmo? Gustavo, você tem noção que quando Deus olha para você, Ele não vê você aqui, Ele vê você no futuro, o que você vai se tornar. Quando Deus olha para você, Ele já te projeta no futuro. Por isso que quando Deus mandou Samuel ungir o rei de Israel, Samuel ungia um homem forte, vigoroso, estava lá para ungir, Deus falava, não é esse, joga ele de lado. Aí vinha outro, e chegou um menino magro ali, Davi e tal, formoso, mas magrinho. E Deus olhou para ele, mas Deus não viu Davi, Deus viu o rei de Israel. Quando os espias chegaram ali em Jericó e olharam aquela prostituta, eles começaram a negociar com ela. Deus achou graça naquela mulher e não viu uma prostituta. Ele viu Raabe, aquela que iria ser enxertada na cultura do povo de Israel e posteriormente iria ser colocada na árvore genealógica de Jesus Cristo. Ele não olha o hoje, Ele te projeta no futuro. Por isso que quando eu converti, querido, eu não entendi algumas coisas. Mas eu vou te falar da minha vida para você compreender a sua. Não olhe o seu defeito, olhe a sua potencialidade, que a sua potencialidade vai te mostrar o que Deus quer fazer. Com 6 anos de idade, está lá o Nelson estudando na escola Presidente Olegário. Perguntaram quem queria fazer o juramento da sala. Eu sempre fui Aparecido, eu falei, sou eu. A professora falou, mas você vai dar conta de decorar o texto, Nelson? Eu falei, dou conta. Tive que ficar com a mãozinha lá na frente, todo mundo fazer o juramento. Depois disso eu aprendi que eu não era muito bom para estudar, mas eu era muito bom para falar. E aí o que acontecia? Eu não tirava umas notas, mas eu falava, não, deixa que eu apresento o trabalho. As meninas faziam o trabalho e eu apresentava os trabalhos. E assim foi durante muito tempo, eu não entendia esses potenciais. E eu sempre fui destacando nisso no ano de 2007.
Eu ingresso na ordem, eu não era convertido, eu ingresso na ordem Demolei. Primeira função que eles me dão na ordem Demolei é de orador. Tá, vou ser orador, vou falar para o povo. Me converto em 2008. Minha vida dedicada para Deus, começa a liderar a célula desde novo, liderando célula na praça, célula nas casas. Começa um potencial. Um dia eu falei, cara, eu vou ter que ser um pastor. Mas veja que a minha concepção do passado era que pastor era só o que pregava, querido. E eu queria ser pastor para pregar, porque o meu potencial era falar. Mas eu tinha outro potencial na minha vida. Vou voltar no meu passado para você entender. A minha mãe e meu pai sempre brigavam comigo, porque eu era o manteiga da casa. Esse menino só sabe chorar. Para tudo esse menino chora. Meu pai chegava de viagem, eu chorava. Meu pai saía, eu chorava. Eu deixava uma coisa cair no chão, eu chorava. Alguém é chorão aí? E eu descobri que eu tenho outra potencialidade. Eu choro muito. Pessoas que choram encontram um lugar no coração de Deus diferente, querido. Você se entrega com mais facilidade. Se você não está conseguindo chorar, me chama, nós vamos orar junto. Eu te dou uns beliscão, te dou uma espetada. Uma hora você chora, querendo ou não. Mas tem que chorar. Como que aquelas duas irmãs chegaram correndo para Jesus? Ah, mestre, se você tivesse chegado, nosso irmão não estaria morto. O que aconteceu com Jesus? Chorou, quebrantou, se compadeceu. Pessoas que choram se compadecem. Deus foi construindo a minha vida ministerial e a minha história através disso. E vai nos colocando no caminho de pessoas para levantar sonhos. Sabe o que você precisa hoje aqui? Independente do seu tempo de conversão, independente da sua religião, independente da sua vida. Sabe o que você precisa hoje aqui? Pega a sua mão assim, ó. Levanta ela, sua mão direita. É como se você estivesse pegando, pega aí, ó, uma chave aí, isso. Agora coloca ela na sua frente e vira. Você precisa destrancar o seu destino. Você precisa começar a valorizar mais o que Deus projetou para a sua vida e não o que você projetou para a sua vida. Vou fazer uma dinâmica que eu já fiz aqui na comunidade, mas tem uma turma visitando hoje para vocês terem ideia. Eu faço isso praticamente em todo lugar que eu vou. Mas vamos lá. Lembra do dia da sua conversão? Lembra aí, Ralph, daquele dia? Ô, garoto Ralph. Lembra aí o dia que Jesus chegou, deu um tapa na sua cabeça e falou assim, agora você vai me servir para sempre. Lembra? Lembrou? Não foi um tapa não, né? Foi um abraço. Agora, supondo que o pastor Nelson, ele tem um aparelho que ele consegue projetar passado e futuro. E eu vou e me projeto no dia da sua conversão. Eu chego lá do seu lado e falo, e aí, beleza? Tudo bem? Deixa eu te contar, hoje você vai fazer uma oração, sei lá, você vai aceitar Jesus. Daqui uns anos você vai estar numa igreja, eu vou estar pregando, você vai estar lá cantando, ou você vai estar lá dançando ou pulando. Você ia acreditar em mim? Hã? Você não ia acreditar em mim nunca. É a mesma coisa que acontece quando você está na rua evangelizando, você parar alguém e fala, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Sabia que Deus tem um projeto lindo para a sua vida? Já viu que a maioria olha para você assim e fala assim, amém, obrigado. Chega uma pessoa e fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Deus entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa fala, obrigado. É difícil evangelizar, né, querido? Então, se alguém aparecesse no dia da sua conversão, meia hora antes da sua conversão, e falasse, ó, cara, estou eufórico porque eu estou vindo do futuro, você vai aceitar Jesus, sua vida vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai colocar sonhos no seu coração, Ele vai remover o pecado, Ele vai fazer você uma pessoa melhor. Você ia falar que ele era maluco. E essa é a maior evidência que eu tenho. Infelizmente, para você foi uma grande cilada. A maior evidência que eu tenho é que se você não acreditaria nessa pessoa, é porque o projeto nunca foi seu e sempre foi dele. A maior evidência é que o projeto sempre foi dele. Porque nós nunca acreditaríamos na loucura da nossa própria conversão. E Deus nos garante que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então Ele usa a sua história para confundir a sabedoria do homem. Pastor, eu não sonho. Quais são os seus sonhos? Os seus sonhos se enquadram com os sonhos de Deus? Ou os seus sonhos são mais humanos do que sonhos de Deus?
Como identificar um sonho de Deus, pastor? Primeira coisa, o sonho de Deus, ele acrescenta paz ao seu coração. O sonho de Deus jamais vai ficar entre você e um princípio de Deus. Para cumprir um sonho de Deus, você precisa quebrar um princípio, não é sonho de Deus. Para cumprir um sonho de Deus, eu preciso passar a perna em alguém, pastor, não é sonho de Deus. A Bíblia fala que muitos são os planos do homem, do coração do homem, mas a resposta ela vem dos lábios de Deus, do Senhor. Feche seus olhos aí, faz uma autoanálise comigo aí, feche seus olhos. Começa a pensar nos seus sonhos aí. Enquanto você pensa no seu sonho, eu vou pedir para o pessoal diminuir um pouco o ar-condicionado, que tem um monte de narizes correndo. Volta para o seu sonho e esquece os narizes correndo. Isso. Diminui só um pouco aí para nós, ô João. Começa a colocar um paralelo entre o seu sonho e o que Deus tem para a sua vida. Amém? No ano de 2008, eu novo convertido, falei assim, agora eu já posso namorar na igreja. Todo novo convertido fica doido para arrumar namorada. Vou namorar na igreja. E aí eu decidi encontrar uma namorada. Aí o que aconteceu nesse processo? Eu fui procurar o pastor Denner. Pastor Denner, encontrei uma menina, ela é assim, assim, ela é firme, ela é isso e aquilo. Posso namorar? Ele falou, Nelson, testifica não, cara. Você é novo, você chegou agora. Como você vai namorar, você não sabe cuidar nem da sua vida. Mas, como um bom pastor, ele falou assim, ó, mas eu estou te dando um conselho. Essa decisão é sua, mas não é a hora. Eu falei, mas como é um conselho não é um mandamento, né, irmão? Então eu vou namorar. Frustração, querido. A Bíblia nos garante em Provérbios 15, 22, que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quanto há muitos conselheiros. Você tem alguém sábio na sua vida, que Deus plantou na sua vida? Ouça essas pessoas. Se para conquistar o seu sonho, você precisar passar por cima da autoridade dos seus líderes, esses sonhos dificilmente serão sonhos de Deus. Se esses sonhos não agradam o coração dos seus líderes, esses sonhos dificilmente serão sonhos de Deus. Eu falo disso, querido, eu não prego para você coisas que eu estou apenas lendo, eu prego coisas que eu tenho vivido e aprendi a viver. Eu fui aprovado no seminário do Carisma no ano da minha conversão, mandei carta, fiz todo o processo. Meu pastor concordou, mas o meu pai disse para mim o seguinte, tudo que eu posso te dar é educação, ninguém vai te roubar a educação. Você pode um dia ser pastor, mas primeiro eu quero que você faça a sua faculdade. E eu escolhi não negligenciar o que meu pai me pediu. E por isso hoje eu colho muitas coisas gigantescas na minha vida. Porque eu não passei por cima da autoridade do meu pai. A Bíblia nos garante que, honrando meu pai e minha mãe, os meus dias vão se prolongar sobre a terra, amém? Primeira coisa para você saber, pastor é de Deus? Qual é o coração do seu líder? Qual é o coração da pessoa que te acompanha diante do seu sonho? Pastor, ele não concorda de jeito nenhum, ele falou que não é a hora, ele falou que está tudo errado e não vem de Deus. Como que você ficou quando ele te falou? Pastor, fiquei balançado. Então, querido, não testifica. Você precisa de uma direção muito clara para tomar certas decisões. Porque existem decisões que vão mudar a sua vida toda. Eu falo para você porque hoje eu sou psicólogo, mas eu não tenho mais vigor para começar outra faculdade. Então eu estou fadado a ser psicólogo. Até o escolho da sua faculdade, o escolho da sua esposa, do seu marido, a sua vida profissional, tudo tem que passar pelas escrituras sagradas, tudo tem que passar pelo cerne das escrituras, tudo tem que seguir o crivo bíblico. Você precisa de orientação. Um homem sem orientação é um homem sem direção. Um homem sem direção é um homem fadado a se agarrar a qualquer coisa que estiver ao seu caminho. Já viu pessoas que são levadas pela enchente? Pessoas que são levadas pela enchente se agarram à primeira coisa que tem no caminho. Pode ser um fio que caiu de um poste de alta tensão, ele só quer salvar a sua vida. Como ele não tem direção, como ele não tem orientação, ele não tem direção. Se agarra a qualquer coisa que está no caminho.
Por isso que quando Abraão sai ali com Ló, qual foi a palavra para Abraão? Sai da sua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era para levar Ló? Não era para levar Ló. Por isso que quando eles chegam num determinado lugar, há uma direção, e aí, você vai por onde? Não, eu vou por aqui. Ele toma outro caminho. Por que deu errado o caminho que Ló tomou? Porque Ló não tinha direção, não tinha orientação. Por que Abraão foi bem sucedido no caminho que ele tomou? Tinha direção e tinha orientação. Sai da tua terra, direção. E vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, orientação. Se você for bem esperto, você vai escutar os seus líderes e você vai entender que os seus pastores, eles são homens de Deus, porque ele vai te falar o seguinte, ó, sai do seu lugar e vai até este lugar. E se você seguir aquilo, com certeza você vai ser extremamente abençoado. Porque uma coisa que eu tenho no meu coração muito convicta é que quem manda pode até estar errado, mas quem obedece dificilmente vai estar errado em obedecer. Por que a maioria dos filhos hoje em dia estão colhendo coisas trágicas? Por falta de obediência. Um dos propósitos em viver o sonho de Deus, restaurar o sonho de Deus é ser obediente. Quem não é obediente não vive os sonhos. Quem não é obediente vive utopias, vive ideias vagas. Faz o que quer, aonde quer e quando quer. Mas viver a orientação de Deus é entender que Ele tem para você infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou, amém? Vamos aprender com o maior de todos, Jesus Cristo, que no Getsêmani, enquanto estava vivendo um momento desastroso, um momento de angústia plena, olhando para o céu em oração, ele diz o seguinte: Pai, se for necessário, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Qual foi a direção de Deus para ele? Filho, toma a cruz que não é sua e se entrega nela até a morte. Direção. Você pode questionar uma direção? Se você tiver o coração de Jesus para falar, ó, será que não dá para tomar outro caminho? Não, mas que não seja feito o que eu quero, o que você está pensando é a ideia central. Ah, querido, pessoas obedientes, elas alcançam o favor de Deus. Pessoas obedientes, elas entendem o propósito de Deus. Pessoas obedientes, elas vivem o sonho de Deus, elas são melhores em todas as etapas da sua vida. Você sabia que José do Egito é o personagem bíblico que mais se apresenta, em que mais fica impregnado o caráter de Cristo? Se não me falha a memória, são 44 pontos da vida de José que são basicamente emparelhados com a vida de Cristo. E uma coisa que eu acho interessante é que José foi melhor em tudo que ele fez. Foi o melhor filho, foi o melhor para interpretar sonho, ele foi o melhor para cair no buraco, jogar ele, tá bom, vou ficar aqui embaixo, subir vocês vão me matar, vender ele como escravo, plantar ele como escravo. Você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida? Ele também não estava, mas ele falou, já que eu estou aqui, eu vou ser o melhor escravo. Enquanto um estava planejando fugir, José está lá limpando, arrumando, polindo. Sim senhor, sim senhora. Ele foi o melhor, independente de onde ele estava e da situação em que ele se encontrava. Ah, mas esse José é bom demais, ele é um ótimo escravo. Aí de repente, José foi melhor em fidelidade. Quando a mulher, dá aquela chamada no moreno, fala, vem pra cá. Ele falou assim, estou fora. Correu, deixou as roupas para trás. Foi o melhor em caráter, em integridade. E depois ele é preso. E ele é o melhor preso do lugar. Porque todo mundo gostava dele. Chega lá, ele começa a dar dica para um, dica para outro. De repente ele está interpretando sonho de todo mundo. Foi melhor novamente em interpretações. Foi o melhor dentro da prisão. Então, querido, talvez você não entende hoje qual é o sonho de Deus para a sua vida. Amém. Mas seja o melhor onde você está. Porque sendo o melhor hoje, fatalmente o sonho de Deus vai se realizar na sua vida. Pastor, Deus me colocou numa luta, eu estou numa situação tão difícil. Eu estou vivendo um problema tão grande. Eu estou vivendo uma tragédia de proporções assim catastróficas. O que eu faço? Seja o melhor no que você está vivendo. Está difícil, vai para os pés de Jesus.
Se entrega a Ele todos os dias, conta da sua dificuldade, fala da sua dificuldade. Pastor, está complicado, o Senhor me colocou em um lugar que eu não gostaria de estar ali. Se Ele te colocou, você precisa ser o melhor ali. Você precisa desenvolver e entender que Ele confiou em você. Supondo que eu te escolho, falo, cara, você vai ficar na minha casa esse final de semana. E antes de você ir para minha casa, para olhar minha casa, eu falo, ó, eu contratei um pessoal, eles limparam a casa está limpa. Você tem coragem de dormir na minha casa no final de semana e deixar a casa toda suja? Você toma um cascudo na hora que eu voltar. Você não tem, sabe por quê, querido? Para os homens que nos veem, o nosso esmero e a nossa dedicação é muito maior do que para o nosso Deus invisível. Se você tiver essa percepção que, querido, eu não sou uma pessoa melhor do que ninguém, mas se você tiver essa percepção que eu estou gerando na minha vida, de que em todo tempo, quando a Bíblia fala que nós estamos sobre uma grande nuvem de testemunhas, se você tiver essa percepção que em todo momento você está sendo observado, e é tão aterrorizante que você não está sendo observado, não é só exteriormente, você está sendo observado de dentro para fora. Porque com a onisciência de Jesus, Ele conhece o que está no seu coração, e com a onipresença Ele conhece o que você está fazendo. Ou tanto que é aterrorizante em todo tempo. Viver o sonho de Deus é ter disponibilidade a todo tempo para servir a Ele. É ter disponibilidade para fazer tudo que o Senhor colocar na sua mão. É para você ser o melhor em tudo que Ele colocar. Eu jogo bola, querido, aqui em João Pinheiro para todo lugar. Eu desafio qualquer cidadão de João Pinheiro a descobrir qual dia eu falei um palavrão em 10 anos jogando bola aqui em João Pinheiro. De vez em quando eu dou umas butinadas, mas eu não xingo não. Pastor, o senhor confia no Senhor? Eu não confio. Eu gosto de liberar essas palavras porque aí eu me sinto mais devedor ainda para cumprir. Porque eu decidi ser o melhor, querido. Em referência, em vida, em tudo, amém? Você tem que começar a trazer isso para a sua vida, começar a gerar essa mudança diária. Tem um pastor que eu gosto muito, pastor Renato. Morava em Trindade, nem sei onde o pastor Renato está morando, deu aula para mim na MCM. Tem uma história muito bacana que vai mexer com o seu coração. O pastor Renato conta que estava um dia em um aeroporto, embarcando para uma conferência de missões, e ele andava só de terno e sem gravata. Ele um dia tirou o paletó dele, colocou dentro do guarda-volume junto com a bagagem dele e saiu de branco e preto no aeroporto. Sentou na lanchonete, comeu. E como a gente aprendeu, eu aprendi isso lá também. Você nunca deve chegar em um lugar e sair e deixar aquele lugar pior do que você chegou. Então antes de sair ele levantou e começou a recolher as coisas que ele comeu, os ciscos, tudo ali, o restinho de pão de queijo, começou a juntar tudo, colocar dentro da bandeja. Na hora que ele estava saindo da mesa, veio um executivo correndo com uma malinha, falou, deixa eu te falar, ô rapaz, vem aqui rapaz, eu estou muito atrasado, traz para mim isso e aquilo. Estou precisando assim, com velocidade. Aí ele olhou para o cara, ele falou assim, gente, é um trabalho aqui, mas ele olhou e falou assim, só um minuto, por gentileza. Foi lá, comprou tudo, porque ele não era funcionário, e trouxe para o cara, colocou lá. Aí o cara virou e falou assim, não, brigadão e tal. Começou a comer, aí ele ficou parado lá do lado do cara. O senhor deseja mais alguma coisa? Porque meu avião vai sair daqui 1 hora mais ou menos, eu não posso ficar aqui não. O cara falou assim, avião? É, meu avião. Você não trabalha aqui não? Ele falou assim, eu trabalho. Ué, mas como que você trabalha aqui e seu avião vai sair? Não, você não entendeu. Eu trabalho aqui, eu trabalho na rua, eu trabalho dentro do avião, eu trabalho em qualquer lugar. Que função é a sua? Qualquer uma. Eu lavo banheiro, eu prego na igreja. Você é pastor? Ele falou assim, sou pastor também. Se você precisar, eu sou. Aí o cara ficou desconcertado, né? Aí o cara virou para ele e falou assim, rapaz, que vergonha, eu achei que você trabalhava aqui. Ele, então você não entendeu, eu trabalho aqui. Aí o cara foi ficando sem saber, ele falou assim, ó, faz o seguinte, hoje eu já mostrei serviço para o meu patrão. Você já me fez mostrar. E eu amo mostrar que eu estou aqui para trabalhar. Então, obrigado, mas eu tenho que ir. Se eu ficar aqui, eu perco o avião. E estar dentro do avião é a próxima função que ele tem para mim. Pegou na mão e foi embora. O sonho de Deus, querido, é que em qualquer lugar, o principal, e agora nós vamos entrar para a gente finalizar isso aqui.
O principal sonho de Deus para a sua vida é que, independente de onde você esteja, você seja basicamente uma miniatura de Cristo. Ele te fez a imagem e semelhança dele, amém? Ele estabeleceu sobre a sua vida dons espirituais e frutos do Espírito que vão fazer com que você exale naturalmente o bom perfume de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que os sonhos dele são maiores do que os nossos. Querido, o maior constrangimento que uma pessoa pode passar é quando alguém converte e chega dentro da igreja e vira e fala assim: mas você é dessa igreja? A pessoa fala: sou. Por que você nunca pregou para mim? Quem nunca pregou com palavra, nunca pregou com vida. Porque, como dizia Agostinho, pregue se necessário for, use palavras. Quem não vive, não adianta ter a melhor pregação. Quem não vive, não adianta orar em línguas. Quem não vive, não adianta ter visão e nem profecia. Porque a base do Evangelho não é nenhuma manifestação espiritual. A base do Evangelho é transformação de vida. Uma visão sem mudança de visão é algo produzido pela emoção. Uma palavra sem mudança de caráter é simplesmente uma explanação da nossa alma, dos desejos que nós temos contidos em nós. Por isso que você vai ver que é comum você encontrar pessoas que falam, mas não firmam. Porque elas estão tão apegadas em falar, em demonstrar que conhece a palavra, em demonstrar que tem experiência, mas elas não vivem. É melhor alguém que não fale nada, mas que viva. É melhor alguém que pregue com atitudes e não pregue com palavras. O interesse de Jesus é o coração. O interesse de Jesus nunca foi o estereótipo. Você vai varrer a palavra de fora a fora, e tirando o Antigo Testamento, você não vai encontrar nenhuma ordenança para você ter, de repente, vestes especiais para estar pregando a palavra. Porque isso aqui é a última coisa que Jesus quis para a igreja, foi um microfone e um púlpito. Porque Jesus sempre quis uma vida conduzindo outra vida à salvação. Porque pregação pode enganar muito, querido. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Não há um justo sequer. Amanhã o pastor Nelson pode cair. Aí, se o pastor Nelson cair em um pecado publicamente grave, você vai desviar porque eu caí? Você tem que entender que isso aqui é a última coisa que credencia um cristão a ser um cristão de verdade. Seja pastor, seja padre, seja diácono, seja ministro da Eucaristia, o título é a última coisa que importa para Jesus. Porque naquele grande dia o que está escrito é que muitos dirão: em seu nome nós curamos enfermos, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós construímos igrejas, em seu nome nós fizemos isso, isso, isso e aquilo. E ele vai dizer: aparta de mim porque eu não vos conheço. Quando eu tive fome não me deste de comer, quando eu tive frio não me amparaste, quando eu tive sede não me deste de beber. Conversão, querida, é de dentro para fora. Sonho você traz de dentro para fora. É uma mudança. Pergunta para você descobrir se você serve a Deus e se você tem sonhos de Deus na sua vida. Primeira pergunta: quem você é para as pessoas que você convive? As pessoas que você convive, elas podem te dar um diagnóstico fatal da sua vida com Deus. Fatal. A minha filha tem 3 anos, ela pode te dar um diagnóstico fatal da minha vida com Deus. Se você chegar perto da minha filha e ela não souber o que é oração com 3 anos de idade, se ela não souber o que é oração, se ela não souber o que é adoração, hoje a Radassa eu falo, querido, pra você fazer o teste com ela está chegando hoje à noite. Ela sabe o que é oração, ela sabe o que é adoração, pelo menos do jeito dela de criança. A Radassa sabe o que é cruz, sabe quem morreu na cruz, sabe quem mora no céu, sabe quem mora dentro dela, sabe quem mora em... Esse dia ela pergunta dela: papai, qual é o tamanho de Deus? Nossa, querido, que volta que a Deus me... Radassa, Deus é gigante, mas Deus também é desse tamanhozinho. Ele está em todo lugar, mas Ele também está no seu coração. Papai, por que Jesus morreu na cruz? De quem era aquela cruz? Quem era o dono daquela cruz? Falei: Radassa,
aquela cruz era minha e era sua. Ela assustou. Pus ela para ver um desenho da crucificação de Jesus comigo, um desenho assim bem tranquilo para a idade dela. Querido, você vê a indignação no olho daquela menina na hora que Jesus estava carregando aquela cruz. E eu falei, meu Deus, ela vai quebrar, vai chorar, vai quebrar alguma coisa. Ensina a criança o caminho que deve andar, para no futuro ela não se desviar dos sonhos de Deus. Sonho de Deus, querido. Qual é o seu sonho? Humano, primeiro. Sonho humano também é sonho de Deus. Deus quer que você case, Deus quer que você tenha filhos, Deus quer que você tenha um bom emprego, Deus quer que você conquiste coisas, Deus quer tudo isso. Mas essas coisas, elas são as demais coisas que estão citadas na palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, o que é demais coisas? Coisas que o nosso Deus forte e poderoso pode acrescentar a qualquer um no tempo dele e da maneira dele. Pode acrescentar um casamento para você a hora que Ele quiser. Ele pode acrescentar um bom emprego a hora que Ele quiser. Ele pode, você já pensou que você pode tropeçar e cair em cima de uma mala de dinheiro? Você pode, querido. Mas Deus também não é de fazer esse tipo de coisa. Isso são sonhos humanos. Pastor, quais são os sonhos ministeriais? Vamos lá para alguns sonhos ministeriais. Quem aí tem um sonho de ser um líder cristão? Levanta a mão. Amém. Só você percorrer e buscar o seu sonho. Alinha, seja obediente, corra atrás, você vai ser. No ano 2009 eu entro em uma igreja, tem uma placa, Romanos 15, 19 e 20. E deste modo me esforcei por anunciar o evangelho, não antes que Cristo foi pregado. Antes, como está escrito, aqueles que não ouviram o verão e os que não ouviram o verão. Na mesma hora que eu li a placa, eu olhei para minha esposa e falei assim, eu vou ser um missionário, não tem como. Minha esposa, na verdade, minto. Na verdade, eu estava nesse congresso, não era com a Jéssica, a gente não era namorado. Eu estava nesse congresso solteiro com amigos, ela estava. Foi na semana que eu estava quase chegando ali. Já tinha essa convicção de missionário, aí eu fiquei doido. Eu já querendo dar minhas coisas para os outros, já estava querendo era ir. Percorri esse sonho, querido, desde 2009, nunca mudei meu foco. Pastor, você é um missionário? Sou pastor, sou missionário, sou apóstolo, sou profeta. Lavo carro, lavo casa, construo muro, trabalho com alvenaria. Não sou muito bom nessas funções não, mas se você me ensinar eu dou conta. Tiro leite, tá bom, Mateus? Tá bom, Wagner? Não sou de granja. Tiro leite, pesco, faço o que vocês quiserem. Porque eu quero servir a Deus a tempo e a fora de tempo. Você tem que estar pronto. Esses dias o Bira lá da igreja me topou com um pneu furado. Ó o anjo do Senhor, eu estava atrasado indo para o Raiz. Falei, Deus, que demônio colocou esse parafuso aqui no meu... Demônio não faz isso não, né, irmão? Na minha roda aqui. O Bira chegou. Sabe quando a pessoa te oferece uma coisa? Eu não tenho modéstia não. Ele falou assim, pastor, você quer? Amém, obrigado. Emprestou o pneu. Servi na tempo e a fora de tempo. Ele podia ter ido embora. O que as pessoas têm te cobrado que você não tem conseguido fazer por elas, querido? Nós temos esse projeto aí, Casas de Paz, ó. Jesus está te dando a oportunidade de entrar na casa de alguém e levar a palavra de Deus para aquela pessoa. Você tem que viver essa experiência. Você é obrigado a viver essa experiência. Nós não temos tempo, querido, para viver os nossos sonhos somente, esquecer os sonhos de Deus. Graças a Deus, todos os lugares que eu vou, eu entendo que são de Deus. Trabalho hoje, querido, na faculdade. Trabalho aqui na clínica, aqui em João Pinheiro, de recuperação para dependentes químicos. Dou aula, sou psicólogo. Todo lugar, toda pessoa que eu toco, toda oportunidade que eu tenho, seja como psicólogo, seja como o que for, querido, seja um almoço, eu vejo uma oportunidade potencial de fazer Jesus alcançar aquele coração de maneira avassaladora. O maior sonho de Deus é que você faça cumprir aquela palavra que diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Você precisa povoar essas moradas. Amém? Analise o seu sonho aí mais uma vez antes da gente orar. Feche seus olhos, pensa aí nos seus projetos. Apaga essas luzes aí para mim, por favor, João. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. Fica com o seu olho fechado. Com seus olhos fechados, começa a refletir aí. O que você tem planejado para a sua vida?
Será que todos os sonhos que você teve até hoje, você acrescentou Jesus nos seus sonhos? Será que na formatura da sua faculdade, o primeiro convidado a sentar ali para te ver colando o grau foi Jesus? Será que no dia do seu casamento, o primeiro convidado, quando você estava fazendo os convites para o seu casamento, será que a primeira pessoa que você convidou foi Jesus? Quando você decidiu abrir o seu negócio, a primeira pessoa que você chamou para ir lá dentro foi o seu pastor para orar ali, ou o padre para abençoar o lugar, ou você chamou foi Jesus para entrar naquele lugar? Seu primeiro dia de serviço, quem foi a primeira pessoa que você contou empolgado? Será que você foi saindo daquela entrevista, já ligou para o seu amigo, já ligou para alguém para contar? Ou você dobrou os seus joelhos e fez uma oração? Querido, é o diagnóstico que você precisa hoje. Seu relacionamento, o seu namoro. Quem foi a primeira pessoa que você chamou para fazer parte do seu namoro? Foi Jesus, querido. Seu casamento, a educação dos seus filhos. Quem você colocou diante da educação dos seus filhos? Sua vida de modo geral. Quem tem te acompanhado todos os dias quando você sai da sua casa? Estabeleça um diagnóstico hoje pessoal. Quais são as suas prioridades e quem tem feito parte das suas prioridades? Hoje é dia de você alinhar a sua vida. Hoje é dia de restaurar o sonho principal de Deus para a sua vida. Jesus, eu tenho um plano, mas eu só vou seguir com o meu plano se o Senhor vier comigo. Jesus, eu tenho um sonho, mas eu só vou sonhar o meu sonho se ele for um sonho seu. Jesus, eu tenho um projeto, mas eu só vou assinar o meu projeto se o Senhor assinar primeiro. Jesus, eu tenho que tomar uma decisão importante, mas eu só tomo essa decisão se essa decisão for me aproximar do Senhor. Ah, querido, começa a fazer essa autoanálise sua. Quem faz parte dos seus planos? Tem um versículo, querido, continua assim. Tem um versículo bíblico que ele expressa o sonho de Deus para as nossas vidas. Porque tem um versículo que ele representa o primeiro sonho de Deus. Isso está escrito: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê no seu Filho seja salvo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nunca desistiu do sonho dele, Deus nunca desistiu do seu sonho. Quando Jesus veio à terra, Deus sonhou todos os dias com o sonho de Jesus, porque por mais que iria ser doloroso, Jesus sonhou todos os dias a ir para aquela cruz. Eu penso que nos 3 anos do ministério de Jesus, todos os dias Jesus de repente pegava a sua agenda e riscava um dia a menos. Eu estou mais perto do meu sonho. Passado uma semana a menos, eu estou mais perto do meu sonho, querido. Entenda, o sonho dele foi a morte, o sonho dele foi a redenção. A Bíblia nos garante que o pecado entrou nas nossas vidas por um homem. Está escrito em Romanos que através de Adão todos nós pecamos com essa raiz maligna, mas que também por um homem o pecado foi removido das nossas vidas, porque Jesus, ele não foi morto, ele entregou a sua vida. Não foi um assassinato, foi um sacrifício. Ele se sacrificou. Ele se sacrificou. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé, olha para a pessoa do seu lado, querido. Fala com ela com muita seriedade. Fala assim com ela, ó: eu vou buscar os sonhos de Deus para a minha vida. Eu espero que você me ajude. Diga assim: quando eu andar em trevas, me apresente a luz. Quando eu andar em direção à porta larga, endireite o meu caminho. Diga assim ainda: eu quero me responsabilizar em te ajudar
a alcançar o maior plano do Senhor para a sua vida, que é a nossa salvação. Agora você vai fazer o seguinte: você que precisa urgente endireitar a sua vida, você que precisa fazer uma oração falando para Deus que você quer os sonhos dele, não os seus, que você quer desesperadamente viver os sonhos de Deus para sua vida, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar com você. Você que quer os sonhos de Deus para sua vida, você que está cansado de viver sonhos humanos, vem, querido. Eu acho que você não devia vir, você devia correr, amém? Você que quer o sonho de Deus, querido, chega de sonho humano. Deus, eu vou fazer a faculdade que o Senhor quer para mim. Deus, eu vou casar com quem o Senhor quer. Deus, eu vou educar minha família na sua palavra. Deus, eu vou servir o Senhor a tempo e a fora de tempo. O meu ministério vai ser o seu sonho, Jesus. Sonho de Deus. Sonho de Deus, querido, não é uma grande casa, não é 3 carros dentro de uma garagem. De que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que está escrito. De que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Comece a orar aí no seu lugar. Comece a dizer para Deus: eu quero o seu sonho. Eu quero o seu sonho. Comece a pedir para Ele: restaura, Deus, os seus sonhos. Os sonhos do Senhor, Deus. Muda mentes hoje aqui, Jesus, para transformação. Muda mentes para redenção, Deus. Em nome de Jesus. Continua orando, querido. Deus, se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e ser achado nele. dependa de Deus, querido, não dependa do homem. Coloque o seu coração no Senhor. Não coloque o seu coração nas coisas. Tua humildade colocou um jardim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra. O amor se ganha, querido. O amor De graça o recebe. de graça. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Diga: eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero conhecer.
Amém. Amém. Querido, feche seus olhos mais uma vez. Se puder agora apagar aqui, João. Feche seus olhos. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, Jó faz uma declaração ao Senhor. Presta atenção, porque isso aqui é uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui. Oh, aleluia! Jó 42, 5. Depois de Jó sofrer tudo que ele tinha para sofrer, perder filhos, perder posse, perder tudo que ele tinha, perder praticamente a sua esposa, a sua saúde. O homem já estava doente, com mau cheiro, um odor terrível. No versículo 5 do capítulo 42, Jó diz: ah, Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O problema de muitos aqui é que você está conhecendo Jesus só de ouvir falar. Você precisa ver o Senhor. Pastor Nelson, mas está escrito que ninguém pode ver a Deus. Querido, eu sei que nós não podemos ver a Deus, mas podemos ver a ação de Deus nas coisas que estamos vivendo. Você não consegue ver Deus nas dificuldades. Você não consegue ver Deus na bonança, nos momentos felizes. Querido, quando as irmãs de Lázaro procuram Jesus, Jesus envia um recado dizendo: olha, a enfermidade dele não é para a morte, mas para a vida, e para que o meu nome seja glorificado. Glória a Deus. De repente você está vivendo um momento difícil, eu sei, querido, está doloroso, está doendo. De repente você vive um momento de traumas internos na sua mente, na sua emoção. De repente você vive momentos de desilusão, momentos de depressão, complicações dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Entenda, até na sua dificuldade há um propósito de Deus. Eu quero te desafiar hoje aqui, querido. Eu quero te desafiar, e eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua visão espiritual. Saindo desse lugar, ou mesmo aqui dentro, você vai começar a perceber os momentos que Deus agiu na sua vida, desde a infância até hoje. Porque Deus tirou algumas pessoas de perto de você, porque Deus acrescentou outras, porque Deus te fez mudar de cidade, porque Deus te fez sair de João Pinheiro e depois voltar de João Pinheiro, porque Deus te removeu de um emprego, te deu outro emprego. Você vai começar a perceber o detalhe da mão de Deus em todas as coisas. Porque Deus trouxe pessoas. A Bíblia diz que há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para rasgar, tempo para coser, tempo para apartar e tempo para se aproximar. Há tempo para tudo, querido. E Deus, Ele está movendo o mundo espiritual ao nosso favor. Muitos de nós estamos apenas ouvindo. Você precisa ver Jesus, querido. Você não entende as dificuldades da sua casa, você não entende o seu pai, você não entende a sua mãe, você não entende o seu marido, você não entende a sua esposa. Querido, independente do que você está vivendo, você não foi chamado para ver. A Bíblia nos diz que a vida do homem de Deus é pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção dos fatos que não se pode ver. Hoje você não pode ver Jesus, mas então veja a ação de Jesus na sua vida. Deus traz ao meu coração algo aqui, querido. E quem frequenta aqui a comunidade sabe que isso é algo que tem que fluir de Deus para mim falar. A partir dessa semana, a partir dessa semana, uma pessoa das que estão aqui hoje, das que estão aqui, não é ninguém que nos ouve pela internet,
Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Deus me mostra como uma ampulhinha está sendo virada. Querido, eu não posso te afirmar se vai ser uma coisa boa, se vai ser uma coisa ruim. Mas Deus começa a gerar uma testificação no meu coração. E eu preciso te dizer que independente do que acontecer, vai ser uma grande reviravolta. Mas independente do que acontecer, entenda, Deus está no controle. Ele vai permitir que certas coisas aconteçam com a sua vida, para que você entenda que Ele é soberano sobre você. Eu tenho aprendido que existem 3 níveis de conversão. Aprendi com o Wilson esses dias, eu acho que foi o Wilson. A conversão pelo amor, quando você vem naturalmente, você entende. A conversão pela dor, quando você vem por alguma tragédia da sua vida. Mas existe a conversão pelo temor, quando você teme a Deus. Ah, querido, se você não acreditaria se eu chegasse para você no dia da sua conversão e dissesse que você estaria aqui. Então, talvez você não vai acreditar em algumas coisas, mas eu quero te dizer, querido, eu não quero que você acredite, eu quero que você tenha fé, que você já veja além das palavras, amém? Isso agora não é nenhuma revelação de Deus, mas isso aqui é algo natural que deve ser dito. Existem pessoas aqui hoje que conhecem Jesus só de ouvir falar. E hoje, querido, as escamas vão cair dos seus olhos espirituais, você vai ver Ele em todas as coisas. Eu disse, as escamas vão cair, você vai ver Jesus na sua vida. Você vai ver Jesus moldando a sua vida, mudando tudo, amém? Para isso eu quero que você declare mais uma vez, eu quero conhecer. Declare desesperado, eu quero conhecer. Declare desesperado, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Jesus. Preciso, Jesus, eu preciso te conhecer, Jesus. Eu estou necessitando, Jesus. Consome, Jesus, com sonhos que não são seus. Pra fora vem queimar de dentro pra fora até me consumir. De dentro pra fora. Até me consumir. Consome, Jesus. De dentro pra fora. De dentro para fora. De dentro pra fora até
Vem queimar. De dentro pra fora, vem consumir. Amém. Glória a Deus. Acende aí pra gente, por favor. Isso. Ó. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Quem está com fome? Cara, que esse culto ele possa ter despertado fome no seu coração. Eu saio daqui com muita fome, amém? E a semana roda e eu fico com mais fome ainda. Que a maior carência nossa hoje dentro do cristianismo é pessoas que têm fome de comer todos os dias essa palavra, amém? De se alimentar de Jesus todos os dias, porque está escrito que Ele é o pão da vida. Eu quero fazer um convite especial para algumas pessoas aqui, principalmente para você que entrou hoje aqui pela primeira vez, mas se não for a primeira vez, para a gente finalizar. Tem 10 anos que eu vivo para pregar, para conhecer pessoas e levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Durante muito tempo eu conheci Jesus só de ouvir falar. E eu fiquei como Jó, eu fiquei assustado quando os meus olhos começaram a ver Ele, amém? Por isso para mim hoje é fácil falar de coisas como um abuso sexual, porque eu entendo que Deus permitiu certas coisas na minha vida para que o nome dele fosse glorificado, amém? Isso não dói mais. E para algumas pessoas aqui vai chegar o ponto que alguns traumas não vão doer mais. Você vai pegar os seus traumas, você vai fazer deles uma grande medalha, um grande trunfo para ganhar a vida. Você vai falar, ó, vivi isso aqui, ó, mas ele mudou a minha vida. Você vai ser especialista naquilo que você um dia sofreu. Você levar pessoas a viver, cara, uma transformação genuína. E eu quero te convidar para ter um relacionamento com Deus diferente, que não está vinculado à comunidade de transformados. É um relacionamento lá fora. O versículo do famintos é Mateus 6,6, é o versículo mais pregado aqui. Entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com seu pai em secreto que te ouve e recompensará. Eu não quero que você viva aqui, eu quero que você viva na sua casa. Você vai viver isso aqui dentro da sua casa. Pensa, no seu quarto, com a porta fechada, com a sua Bíblia abraçada, chorando, falando com Jesus o quanto você ama Ele, o quanto Ele é cheiroso, amém? O quanto a sua vida mudou depois que você conheceu Ele, o quanto você está apaixonado. E para isso eu tenho que fazer esse convite. Eu queria saber, principalmente daqueles que nos visitam e aqueles que também precisam dessa decisão, quem quer fazer uma oração comigo, aceitando Jesus, convidando Jesus para a sua vida. Mas eu não quero que você faça uma oração qualquer. É uma oração que você vai fazer e falar, Jesus, eu quero, não é nem me comprometer, eu quero tentar ter o Senhor todos os dias da minha vida. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração comigo? Levanta sua mão. Quem quer fazer essa oração? Vem aqui. Pode vir aqui na frente, ó, quem quiser. Vem aqui.
teu vento soprar, deixa teu rio fluir, até me consumir. Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Amém. Aleluia. Ó, tem gente que vai ter a vida transformada, amém? Você crê? Tudo é de hoje para uma vida toda. Tem 10 anos e ó que eu já tentei até sair, mas não dá não. Foi cilada pura para mim. Ele ganhou o coração. Depois que ele ganha, muda tudo. Tem mais alguém que quer fazer essa oração? Mais alguém quer fazer essa oração? Entregando a sua vida para Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Você que vai fazer essa oração comigo, a oração dos corajosos, que ela é uma oração comprometedora, amém? Queria que você fechasse os seus olhos e repetisse assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu comecei a ver o Senhor em pequenas coisas, pequenos detalhes, uma lembrança, uma palavra ou um pensamento. Mas eu não quero ver o Senhor somente nisso. Eu quero ver o Senhor todos os dias. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga o meu pecado. Senhor Jesus, eu me arrependo das minhas falhas, as que eu lembro, e também me arrependo pela fé daquelas que estão encobertas à minha mente. Senhor Jesus, faz de mim nessa noite uma nova criatura, que a partir de hoje o Senhor entre no meu interior e faça morada para sempre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Tem gente com fome aqui. Oh! Eu tenho fome, Jesus. Continua, querido, é para Jesus, amém? É para Jesus, para que entre o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Ó, Kevin, se deixar o Kevin, querido, ele é apaixonado. Esse menino vai até 1h da manhã, que essa turma aqui, vocês são demais, cara. Eu amo vocês. Acabou aqui, continua no seu quarto, amém? O faminto não pode parar, então levanta sua mão. Espírito Santo, nos leva em paz e em segurança. Nos faz desfrutar do teu amor, ó Deus, das consolações que estão no teu Espírito.
e da graça do teu Filho, em nome de Jesus, amém? Queridos, vai em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amanhã 10 horas nós estamos em frente à Murade, amém? Deus abençoe. Deus poderoso.